da alma, ela volta com a cura do espírito, ela volta com a cura física, ela volta com a renovação que nós aprendemos ontem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Uma boa noite na paz do Senhor a todos. Que vocês realmente tenham um culto abençoado na presença de Deus, como nós já estamos tendo, né? O tema de hoje, né? Nós estamos com o mês temático, a nova vida em Cristo. Você quer ter uma nova vida em Cristo? Então você está no lugar certo. Você está no caminho certo. Eu e você, nós estamos no caminho certo. E esse caminho é Jesus. Esse caminho é Jesus. Não tem outra saída, irmãos. A gente vira, a gente anda, gira, mas só tem Jesus. Só Jesus na minha família, só Jesus na tua família, irmãos. Ai da minha família e da tua família se não fosse Jesus. Ai do meu trabalho, ai do seu trabalho, ai da sua escola se não fosse Jesus na tua vida. Amém? Amém. E o tema de hoje diz: ainda há esperança. Você crê nisso? Amém. Se você não crê, você não estaria aqui. E se você está aqui é porque você crê nessa esperança. Amém? Vamos ler na palavra de Deus, Romanos 5 e versículo 21 somente. Romanos 5, versículo 21. Vamos ler todos juntos? Então nós vamos orar em nome de Jesus. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Justo e eterno Deus, Pai que está nos céus, nesse momento, Deus, eu estou em tua presença, Jesus. Eu peço que nessa noite, Senhor amado, o Senhor me use como canal de bênção na tua casa, Senhor amado. Fale primeiramente comigo, Senhor amado, depois com a tua igreja, Jesus. Deus, que a tua palavra não volte vazia, mas que a tua palavra traga renovação na nossa vida nesta noite. Que a tua palavra traga, Senhor, renovo em nosso coração, Senhor amado. Que a tua palavra traga esperança em nosso coração, Jesus. Na vida da tua igreja, traga esperança, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Obrigado, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, essa leitura que nós fizemos, que a dirigente fez no início, parece uma leitura um pouco truncada, não é? É uma leitura um pouco confusa, não parece? Vocês perceberam? Que ele fala de morte, justificação, daqui a pouco ele fala de vida, fala de salvação, né? Mas na realidade ela não é uma leitura confusa. Ela só tem dois significados: a morte e a vida. Essa leitura que Paulo, esse ensinamento que Paulo dá aos romanos, porque os romanos até o momento eles não tinham entendido ainda, né, o significado da morte de Cristo na cruz do Calvário. Os romanos não tinham entendido ainda o pecado quando iniciou em Adão. Eles não tinham entendido isso ainda. Eles eram um pouco quanto individualistas. Eles pensavam em si próprios, eles pensavam em si mesmo. E Paulo, com esse ensinamento, ele quis mostrar para os romanos que a salvação, ela é coletiva. O que Jesus fez na cruz do Calvário, ele refletiu lá atrás e reflete na tua vida hoje. Ele reflete na minha e na tua vida, reflete na vida da igreja hoje. Você crê nisso? Amém? Então não é confusa essa leitura, irmãos, esse ensinamento de Paulo. A única coisa que Paulo faz, ele faz um comparativo entre Adão e entre Jesus Cristo. Por Adão, ele diz que entrou o pecado no mundo. Todos nós sabemos que o pecado entrou ali em Gênesis 3, versículo 6, né? Quando a Eva, ela iniciou-se ali, através do seu desejo, através do olhar, ela iniciou o pecado no mundo. Então Paulo está dizendo que o pecado ele entrou no mundo através de Adão, e que até hoje eu e você a gente paga essas consequências. Que até hoje toda a humanidade ela está sentenciada à morte por causa desse pecado que Adão cometeu. E de contrapartida, Paulo ele diz que por Cristo entrou a vida. Por Cristo você vive, por Cristo eu vivo. Através de Cristo, a vida com abundância. Então ele faz esse comparativo, e ele começa a comparar no versículo 12 e completa no versículo 18,
esses dois versículos eles se resumem numa mensagem. Adão representa a condenação do homem e Cristo representa a justificação do crente. Cristo representa a justificação do crente. Aquele ato na cruz do Calvário, para mim e para você e para toda a humanidade, significa a justificação que Cristo deu ali na cruz do Calvário. E no mesmo versículo 12 de Romanos 5, ele apresenta a morte física, que eu já falei que foi a punição do pecado. A morte física foi a punição que Adão sofreu e que nós pagamos até hoje por causa do pecado que ele cometeu. Só que por contrapartida também nós podemos entender que este pecado que Adão cometeu, que é citado, que Paulo cita aos Romanos, ele também nos traz a morte espiritual. E quantas vidas estão mortas espiritualmente, irmãos? Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente, sem esperança, sem confiança, pessoas que não acreditam mais em nada, pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que não acreditam absolutamente em nada, porque eles não têm mais esperança. Então o pecado, ele também nos traz a morte espiritual, porque o pecado, irmãos, ele nos separa de Deus. Ninguém consegue se aproximar de Deus pelo pecado. Quando nós pecamos, irmãos, o nosso pecado nos afasta de Deus. Mas Cristo, pela sua imensa bondade, ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, e nos trouxe vida em abundância. Amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Nós podemos ver isso no versículo 18. O contexto demonstra que o pecado de Adão envolve o restante da humanidade na condenação. Podemos comprovar no versículo 18. Mas o que é pecar, irmãos? Nós estamos falando que Adão pecou e fez nos separarmos de Deus. E o que é pecar? Pecar significa, o pecado geralmente é identificado como uma ação: roubar, matar, adulterar, mentir e muitas outras coisas que podemos citar. Isso é pecado, e isso nos afasta de Deus. E nós podemos citar N coisas que nos afastam de Deus. Então pecar é isso, é uma ação que nos afasta de Deus. Só que no contexto, irmãos, no entanto, existe uma questão que nós temos que nos atentar profundamente. No coração do ser humano é a base de todo o pecado. É quando eu e você dizemos: eu entendo melhor desse assunto do que Deus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quando eu digo que eu entendo melhor desse assunto do que Deus, eu estou dizendo que eu sou mais importante do que Deus, eu sou mais inteligente do que Deus, eu resolvo a minha vida da maneira que eu quero, eu estou inferiorizando Deus na minha vida. Esse é o maior pecado que o ser humano comete. O maior pecado que o ser humano comete é entender que ele entende melhor de tudo. Ele toma suas próprias decisões sem falar com Deus. Às vezes a gente toma decisões, a mínima que for, a gente não consulta Deus. E lá na frente a gente quebra a cara. Não é verdade? Aí lá na frente a gente colhe as consequências. Tem um ditado que diz que a gente pode escolher o que planta, mas a gente não pode escolher o que colhe. Isso é a pura verdade. Então eu posso escolher Deus na minha vida. Eu posso escolher as decisões que Deus tem para a minha vida, seja ela a mínima que for, irmãos. Coloque Deus na tua vida, irmãos. Coloque Deus na tua família. Não tome nada, não tome nenhuma decisão se não consultar a Deus. Converse com Deus, indaga a Deus. Deus, eu preciso de uma resposta, Deus. Eu preciso de uma solução para minha família, Deus. Eu estou com esse problema, Deus. Me ajuda, Deus, em nome de Jesus. Mas não faça nada sem falar com Deus. Consulte a Deus, igreja. A mínima coisa que você for tomar decisão, consulte a Deus. Não faça nada se não for do agrado de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha só, um exemplo de atitude que eu acabei de dizer, que quando a gente decide a tomar o lugar de Deus e não deixar Deus decidir por nós, foi o exemplo de Eva, né? A Eva, ela foi o primeiro erro fatal da humanidade, né? Adão já tinha prevenido a mulher quanto à proibição de Deus de comer o fruto. Mas quando o fruto foi lhe oferecido como algo bom, aprazível, desejável, ela permitiu que o seu próprio julgamento viesse primeiro do que a palavra de Deus. Ou seja, ela viu que aquilo era bom, era aprazível, era desejoso. Ou seja, ela esqueceu totalmente do que Deus tinha falado para ela.
E Deus foi tão misericordioso que Deus ainda usou o esposo dela para falar: olha, Deus falou assim. Mas ela estava tão cega, e o pecado cegou os olhos delas, que ela decidiu por conta própria e cometeu esse pecado que nós pagamos até hoje. Então, quando nós somos alguma coisa aparecer na nossa vida, irmãos, toma cuidado, irmãos. Consulte a Deus para ver se realmente é de Deus. Porque às vezes, irmãos, para os nossos olhos é aprauzível, para os nossos olhos é bonito, para os nossos olhos é desejável, né? Mas pergunta para Deus se isso é bom. Pergunta para Deus se isso é bom para a sua família. Pergunta para Deus se isso é bom para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua vida cotidiana. Às vezes a gente está sendo enganado e a gente não percebe. E quando a gente dá por fé, a gente já está no buraco. Mas Deus, Ele é tão misericordioso que Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Devemos obedecer a Ele sem questionar, irmãos. As ordens de Deus a gente não pode questionar, irmãos. A gente tem que confiar somente. Ordem de Deus não se questiona. Eu digo em casa que ordem de mãe e ordem de Deus não se questiona. Eu falo para meus filhos: quando a mãe falar, não questiona. E quando Deus falar, não questiona também não. A ordem de Deus não se questiona, irmãos. A palavra de Deus não se questiona. E quantas vezes a gente questiona a palavra de Deus? Deus está falando. Deus está mandando pessoa falar com você. Deus está falando com você através do louvor. Deus está usando pessoas que você não está entendendo. Você está questionando: Deus, mas não é isso que eu quero, Deus. Mas Deus está querendo o melhor para você, você não está entendendo. Abra o seu olho em nome de Jesus. Abra o seu ouvido em nome de Jesus. Ele está mandando o anjo falar com você. Ele está mandando pessoas usadas falar com você e você não está entendendo. Não questiona não, irmãos, em nome de Jesus. Cumpre somente, e com certeza a sua vida será abençoada, será uma vida frutífera, uma vida de esperança. Na esperança declarada por Paulo no versículo 18 de Romanos, Cristo, mediante a um ato de justiça, trouxe bênçãos universais. Glorifica, você é um abençoado, igreja. A sua família é abençoada. Sua família é abençoada, irmãos. Quantas e quantas famílias estão sendo destruídas e a sua família está sendo abençoada por Deus. Então você tem que agradecer pela tua família. Para de reclamar, irmãos. Vamos parar de reclamar, vamos agradecer mais a Deus. A sua família, os seus filhos são bênção. O seu esposo é bênção, a sua esposa é bênção. Todos que te cercam são bênção. Deus colocou eles na tua vida para ser bênção. Você não está nessa família à toa, irmãos. Você não nasceu nessa família à toa, não. Deus te colocou nessa família porque você é bênção. Você é bênção na tua família. Amém, irmãos? Então faça disso uma verdadeira unção na tua casa. Para de reclamar. Ore pelo teu esposo. Ore pelos teus filhos. Deixa Deus fazer a obra. Às vezes você fica questionando, a gente fica questionando Deus, mas Deus quer atuar na tua família através de você, irmãos. Através de você, Deus quer ser o canal de bênção na tua família. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. No versículo 15 ele diz: a graça de Deus é infinitamente mais poderosa para o bem do que o pecado de Adão. Então a graça de Deus, Paulo diz que ela é infinita na tua vida. A graça de Deus é infinita na tua família, na igreja. Glória a Deus. No versículo 18 ele diz que Cristo é a vida para todos os homens. Cristo é a razão da minha esperança, é a razão da tua esperança, igreja. Cristo é a tua vida, Cristo é a minha vida, Cristo é a vida da igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quando Paulo diz que Cristo é a vida para todos os homens, isso não significa que todos acabarão salvos no final. Isso significa sim que a salvação está à disposição de todos, irmãos. Só que para que essa salvação ela tenha valia na minha, na tua vida, a gente tem que querer. A salvação ela está disposta para todos. Deus deixou a salvação para todos. Paulo diz que a salvação de Deus, a dádiva de Deus, no versículo 17 de Romanos 5, ela é gratuita. A dádiva de Deus ela é gratuita para todo o povo. Só que para que isso tenha valia, eu tenho que querer. Você quer a graça de Deus na tua vida? Você quer a graça de Deus para a tua família? Você quer a graça de Deus para o seu trabalho, para a tua escola? Amém? Para os seus ensinamentos, para o seu crescimento, para a sua vida sentimental, para o seu casamento. Basta querer, irmãos. A gente tem que se esforçar, a gente tem que dar um passinho a mais. Paulo diz que a gente tem que ser, para que essa dádiva seja eficaz, a gente tem que querer. Tem que querer Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus, Ele é o Deus da nossa salvação. Deus é o Deus da minha família, da tua família. A minha família, ela é abençoada, a sua família também ela é abençoada. E Deus quer abençoar cada dia mais a tua igreja. Só que para isso, irmãos,
a gente tem que tomar uma decisão. E essa decisão é aceitar Cristo, aceitar que a morte de cruz, ela tem valia na minha e na tua vida. Quer ter uma vida em Cristo? Você tem que entender que você tem que aceitar a morte de cruz. Você tem que entender que foi através desse gesto de Jesus na cruz do Calvário que a tua família vai ser abençoada, que a tua vida vai ser abençoada. Enquanto a gente não entender, enquanto você não entender que Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você, a nossa vida não vai ser abençoada. Mas quando a gente entende que Cristo morreu para nos salvar, a nossa vida começa a ser abençoada. Amém, irmãos? É isso que Paulo queria dizer lá. Ou seja, Cristo trouxe a vida, Cristo trouxe a esperança para a igreja. Conclusão, irmãos, eu não vou me alongar muito, porque já vai dar 9 horas, né? É isso? Tá certo aquele relógio? E amanhã a gente trabalha, né? É 8 ou 9 ali? Ah, então tá cedo. Então vamos me alongar um pouquinho mais. Amém, irmãos? Glória a Deus. A morte e a ressurreição de Jesus nos colocaram uma nova situação diante de Deus. Ou seja, agora a gente entende que a morte de Jesus na cruz do Calvário, ela me trouxe vida, ela me trouxe esperança. Agora a gente tem paz, a gente tem esperança, temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Como é bom sentir a presença do Espírito Santo em nossas vidas, não é isso, irmãos? Ontem o culto foi maravilhoso, irmãos. Eu degustei o culto o dia todo hoje. Foi muito bom, Deus usou grandemente o pastor, graças a Deus. Falou com a gente sobre renovação. E hoje Ele está falando com a gente que Ele é a nossa esperança. Ele é a minha, a tua esperança. Então se você entrou hoje aqui sem esperança, saiba que Jesus é a tua esperança. Não espere nada de ninguém, irmãos. Não espere nada do homem, mas espere de Jesus. Porque Jesus é a esperança da tua vida. Jesus é a esperança da minha vida. Está difícil, mas Cristo é a tua esperança. A luta está grande, a minha está grande também. Mas eu creio que Deus é a minha salvação, é a minha vitória, é a minha esperança. Amém, irmãos? O Espírito Santo em nossas vidas. Os sofrimentos e as dificuldades da vida têm um sentido, irmãos. Quando a gente começa a entender que Cristo morreu na cruz do Calvário para nós, ou seja, os nossos sofrimentos e as nossas dificuldades, ela começa a ter um sentido. Olha só, antes da morte de Cristo, o sofrimento e as lutas não tinham sentido. Ou seja, antes de Cristo morrer, não tinha sentido o sofrimento. Mas após a morte de Cristo, tudo começou a ter sentido, porque através da morte de Cristo, a gente sofre, a gente luta, mas a gente tem uma esperança que Cristo é conosco, que Cristo vem nos buscar, Cristo vem resgatar a sua igreja. Então por isso que quando Paulo diz que Cristo é a nossa esperança, ele está dizendo, olha, não desanima não, Cristo é a tua esperança. Cristo é a tua esperança, Cristo é a nossa esperança, igreja. Eu vou insistir em dizer, Cristo é a tua esperança, não desiste não em nome de Jesus. Fica firme, está difícil, mas Deus é a tua esperança. Glória a Deus. Só que a esperança de Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário por nós, e ressuscitou e nos trouxe a esperança. Agora tudo faz sentido. A gente tem um alvo agora, irmãos. E qual que é o nosso alvo? Qual que é o nosso alvo, igreja? É a salvação. Antes de Cristo morrer, a gente não tinha essa esperança. O homem não tinha esperança. Quando Cristo morreu, a gente começou a ter esperança. A gente tem alvo. A gente tem um propósito agora. Sabe qual que é esse propósito? É lutar para levar a tua família também. É lutar para levar aqueles que estão do teu lado. É lutar para levar a igreja de Cristo junto nesse alvo que é a vida eterna. Amém, irmãos? Glória a Deus. É lutar para a gente ter sede de Deus. A gente tem que a cada dia mais procurar ter sede de Deus. Então essa esperança, ela nos faz ter sede de Deus. Ela nos coloca o desejo no coração de estar mais falando com Deus, de estar mais na igreja, de estar mais cultuando, de estar mais adorando a Deus. Ou seja, essa esperança me traz isso na minha vida. Por isso que Paulo diz que essa esperança me traz sede de estar perto de Deus. E o mesmo Paulo diz que nós temos livre acesso a Deus agora. A gente tem livre acesso a Deus, irmãos. E às vezes a gente fica batendo cabeça, né? Deus tão pertinho da gente, Deus está do nosso lado, a gente não está enxergando. E com a morte de Cristo na cruz do Calvário, a gente tem livre acesso agora. A gente tem livre acesso ao Pai, a gente tem livre acesso ao Filho, a gente tem livre acesso ao Espírito Santo de Deus. Ele está só esperando a gente clamar, Ele está só esperando a gente abrir a nossa boca. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia da minha família.
Filho de Davi, tenha misericórdia da minha igreja. Mas a gente tem que clamar, a gente tem que buscar. É tempo de buscar, irmãos. É tempo da gente clamar. É tempo da gente orar, irmãos. O Senhor cobrou a gente ontem para a gente entrar em oração. A gente tem que começar a orar. A gente tem que começar a clamar em nome de Jesus. Na nossa família, na nossa igreja, no nosso lar. Onde quer que a gente esteja, a gente tem que orar, irmãos. Amém, irmãos? Fique de pé. Nós vamos finalizar em nome de Jesus. Eu tenho certeza que foi curta, mas que o Espírito Santo de Deus fale no teu coração, irmãos. Que o Espírito de Deus possa falar em teu coração, que você possa ter entendido que por Adão entrou o pecado, mas Cristo entrou a vida na tua vida. Cristo entrou a salvação na tua vida. Cristo entrou a salvação no meio da tua igreja. Amém, irmãos? Convido o pastor Genilson, que estará fazendo as orações